Olá, amigos do VRT. Sou Kátia Ferreira, estamos aqui no seu espaço. Mais um encontro para conversarmos sobre os espaços da sua casa, da sua cidade e todas as coisas que envolvem arquitetura e design. Estou aqui hoje com Rose Costa, nossa amiga, é designer de interiores e ela tem 3 atividades, na verdade. Não é, Rose? Isso. Boa tarde. Sou Rose Costa, né? Venho de uma transição de carreira, né? Desde 1983 que eu estou no ramo de construção civil, né? E venho passando por esse processo, né? Até que hoje eu estou no ramo imobiliário. Interessante. Quando eu te convidei aqui para nós estarmos nesta conversa, nesse bate-papo, porque eu observei uma coisa muito interessante. A diferença sua como corretora, vamos dizer assim, que é mais uma consultora de imóveis, né? A diferença de ser design de interiores, abordando a venda e a consultoria a respeito dos empreendimentos. Conta um pouco mais sobre isso. Sim. É uma experiência única, né? Porque não é ser corretora, é ser uma consultora. E quando a gente tem um entendimento do designer, a gente vai ofertar para esse cliente uma melhor qualidade. Ele vai conseguir adquirir uma unidade com qualidade e também o que a gente pode passar para esse cliente. É toda a infraestrutura que tem nesse empreendimento, né? Porque como designer a gente vai vendo o que tem. Hoje nós temos dentro do ramo imobiliário, do ramo da incorporação, uma preocupação muito grande com o cliente final, com o que está sendo feito, né? Na verdade, assim, em termos de neuroarquitetura, qual é o bem-estar desse cliente, como que vai ser, o que vai agregar valores para esse cliente. Então, hoje a gente vê essa preocupação dos incorporadores com esse assunto. Eu vejo bastante no seu trabalho, inclusive você como corretora tem o codinome Alecrim. Alecrim. Não é? Sim, alecrim. Você me contou que tem a ver com a memória afetiva, sim, não é? Sim, sim. E essa memória afetiva está sendo buscada em muito por todas as incorporadoras em relação ao ambiente de cada unidade, vamos dizer, do apartamento, né? E também das áreas comuns. Sim. Porque as pessoas dentro dos ambientes, dos espaços do condomínio, elas vivenciam várias experiências. Sim, sim. Não é? O que é uma coisa muito boa que a gente vê hoje é o quê? Esse cliente vivendo em condomínios, em resorts, né? Então você hoje vê a preocupação desse incorporador montar um wellness, ele montar espaço de lazer, ele tem infraestrutura de concierge, de peperuse, ou seja, você hoje vê um cliente diferenciado nisso, quer dizer, uma incorporadora diferenciada, porque ela está se preocupando com o bem-estar. Hoje esse cliente está querendo ficar mais em casa. E quanto mais conforto ele tiver, quanto mais infraestrutura ele tiver, mais ele vai se sentir bem. Né? Exato. Então, porque não é só uma demanda do mercado, né? Porque o que eu observo? O mercado ele vai tentando procurar os terrenos mais próximos à circulação urbana. Então, a mobilidade urbana em primeiro lugar, não é? Então, um terreno que tenha um bairro escolhido para a incorporadora atuar, tudo bem, só que se você não tem a mobilidade urbana, já elimina de cara um bom terreno. Na escolha do terreno, eu vejo também que eles estão observando insolação, até mesmo Feng Shui, não é? Sim, sim. Hoje é uma tendência. Na verdade, é assim, o imóvel, na verdade, quando se vai fazer essa escolha do terreno, quando vai se pensar no quê? Se esse empreendimento está próximo de metrô, que hoje é um requisito básico, que as pessoas elas estão vivendo, tem muita gente vivendo em estúdios, né? Então, a tendência de mercado hoje são os estúdios. Então,
a 8 minutos do metrô, nas regiões que está sendo revitalizando no centro antigo. Então, nós temos empresas que estão se especializando em trabalhar com estúdios, né? A parte do Feng Shui, ou a parte da neuroarquitetura, é algo que está muito novo, mas que vem crescendo muito. Você vê a preocupação dessas construtoras, dessas incorporadoras, a fazer essa leitura do que se tem embaixo do solo, o que se tem drenagem de água, se não tem, como é que é, porque existe uma pontuação, né? Então, essa incorporadora, ela vai escolher o melhor espaço para construir esse prédio. E para o bem-estar. E para o bem-estar, quer dizer, na verdade, o objetivo final é o bem-estar do cliente, né? Que muitas vezes a gente não entende. Você entra num prédio e acha assim, é só um prédio. Não, tem construções que você entra, você se sente mal, pesado, e você não entende por quê. Já tem outras que você entra e se sente, fala, não, eu gostaria de morar aqui, eu quero ficar aqui. O que é isso? Existe toda uma leitura de designer, de neuroarquitetura, de Feng Shui, que vai pegar os pontos, né, e trazer isso dentro da construção civil. E hoje está acontecendo já isso. E eu vejo que você, como designer, mostra isso, intensificando a cada ponto, para que a pessoa entenda, perceba e justifique a escolha do investimento. Sim, não é? Exatamente, porque não é só chegar e vender para o cliente, não é passageiro. Você aquele cliente veio até você, a sua responsabilidade, ela tem duas responsabilidades, a financeira e tem a responsabilidade emocional. Você está realizando um sonho daquele cliente. Então, você vende um sonho, né? E esse sonho ele tem que ser algo que vai perdurar. Não é uma coisa que você vai comprar agora e depois você vai ter problema e você não gosta, você não quer. Então, eu costumo dizer assim, quando eu faço anamnese com um cliente, eu falo assim, onde você gostaria de morar? Que região você quer? Como que é? O que você deseja? O que procura. Né? O que você procura? Porque é o anseio do cliente. Seria bom a gente chegar alguém para comprar, não, vai comprar tudo, não, mas a gente tem toda uma preocupação muito grande com o cliente do que vai acontecer daquela venda para frente, que é o pós-venda. Verdade. Né? Eu percebo também que o tamanho dos empreendimentos está, como você falou, os estúdios. Nós estamos aqui em São Paulo, e em São Paulo, como é uma cidade bastante grande, as metragens quadradas são disputadas à unha. Sim. Então, veja, se fala em empreendimentos de 18 metros quadrados até os bem grandes, que vão coberturas até 1.000 metros quadrados ou mais. Sim. Então, dependendo da área, da região, tem que se observar isso. O que eu observo é que o estúdio ou um apartamento de média metragem, por exemplo, se ele for interpretado e for direcionado para uma ocupação aos olhos do designer de interiores, rende muito mais, não é? Sim, sim. O que é legal, que é maravilhoso nessa parte do design é isso, é você pegar 18 metros, fazer esses 18 metros ser funcional, né? E ali a gente vai colocar a cama, vai colocar a parte de cozinhas, vai colocar guarda-roupa, vai fazer essa integração de uma forma que esse cliente se sinta confortável. E quando você chega, eu trabalhei esses dias um empreendimento que nós tínhamos 33 metros, mas você chegava lá, dava a impressão que aquilo lá era 50 metros, pela disposição dos móveis, pela disposição do designer, do que foi pensado, os truques, os truques que a gente usa. E assim, e o que você vê é que essa tendência de mercado nesses estúdios, ela é grande, tanto para investimento quanto para moradia. Né? Exatamente. E eu observo assim, entre os truques de design de interiores, eu observo bastante também que algumas soluções o pessoal usa ainda espelhos, sim, né? Madeiras claras, sim, sim. não é? As madeiras claras, o próprio, porque as construtoras hoje não entregam com os pisos. Então, você direciona o cliente a escolher um piso mais claro? Sim, assim, depende muito. Hoje a gente chama de entregar na casca, né? Que seria... Porque antigamente se entregava tudo decorado, tudo pronto. Aí chegava o cliente, mas eu não gosto disso, meu decorador não quer, meu arquiteto não quer. E havia um desperdício muito grande de material. Né?
Então, ainda existem incorporadores que entregam decorados. Isso é sustentabilidade também, é uma Exatamente, escolha inteligente, né? Hoje as construtoras já estão pensando nisso, né? Você pode, eu estou trabalhando um empreendimento agora que entrega, se ele vai de 163 metros a 420 metros, que vai ser entregue na casca. Vai ser você, depois que comprar esse empreendimento, daqui 6 meses, você vai começar a pensar nessa decoração. É uma personalização, né? não é? Que na verdade fica muito exclusivo, esse desperdício que havia vai terminar. Né? Você não vai pagar por algo que você vai destruir depois. E essas áreas, vamos dizer, como você comentou, do resort, sim. Essas a construtora entrega totalmente já decoradas, revestidas. Sim. Os equipadas, né? Equipados. Os resorts eles vêm todos decorados, né? Todos equipados. Por exemplo, eu trabalhei em São Caetano, muito bom. É um resort onde ele tem... A tendência hoje é muito quadra de tênis oficial, 2 beach tênis. Saúde, né? Exercício. Saúde. Então, está se batendo muito no wellness. Então, lá tem sauna, tem piscina, você tem um family space que você pode alugar aquela piscina só para a sua família. Né? Hoje você vê o empreendimento pensando no visitante, tendo vagas para visitante, porque muitas vezes você chega no empreendimento, você tem que deixar o carro no meio da rua porque não tem espaço. Não há como estacionar, né? Não é? Então você hoje vê essa incorporadora pensando no bem-estar do seu futuro cliente, né? Exato. Porque nós falamos como clientes, tanto na arquitetura, quanto no design, quanto na corretagem de imóveis. Mas, na verdade, é o usuário, não é? Exatamente. É o usuário daquele espaço. E a preocupação, quando nós falamos em wellness, nós estamos falando em qualidade de vida, né? A qualidade de vida no apartamento, ela tenta lembrar um pouco as antigas casas, o quintal, né? Exatamente. Aquele conceito do quintal, da tua área de lazer, quando você tinha uma residência unifamiliar. Na verdade, o que a gente percebe na construção, que eu tenho percebido, é que nós estamos voltando. Né? Nós batalhamos muito para chegar, agora que nós chegamos, estamos retornando à natureza, nós estamos interagindo com as coisas naturais, nós estamos vendo, né, que é uma coisa muito importante, é a qualidade de vida. Você tem que trabalhar, mas você tem que trabalhar com conforto. Se você pode, dentro do seu lar, você ter todos esses requisitos, existem corporações que você tem comercial residencial no mesmo condomínio. Para que a pessoa quase não se movimente. Exatamente. Né? Hoje, dentro do incorporador dessa, nós temos marketplace, nós temos lavanderia, nós temos tudo dentro do condomínio. Por quê? Justamente visando esse conforto, esse bem-estar e na verdade, esse cliente que vai trabalhar o dia inteiro, vai estar estressado, quando ele chegar, ele não precisa ir para a academia. Longe dali. Longe dali, ele tem a academia no condomínio dele. Nós temos no Paraíso uma academia de 300 metros. Né? Isso é honesto, completo, com tudo. Né? Com shower, com tudo quanto é. Então, são coisas... Conforto. Né? Mas também é uma coisa muito interessante, nós estamos falando de um alto padrão, não é honesto. Mas nós vamos para esse empreendimento, Minha Casa Minha Vida, que é um empreendimento com uma metragem menor, ou com valor menor, mas que esses valores estão também presentes. Então, eu acho muito importante, porque, por exemplo, quando você fala do Minha Casa Minha Vida, que é um programa de incentivo do governo, Sim. Em relação a patrocinar valores menores para que as pessoas possam adquirir com certas vantagens um empreendimento com o mesmo conforto. Sim, não é? sim. Então, veja, ainda que as metragens também sejam pequenas e os valores menores da aquisição, mas os confortos também têm bastante itens, né? Sim, nós temos itens, né, que não é a mesma coisa de um alto padrão, mas o conceito, a responsabilidade das incorporadoras de trazer esse produto com qualidade, né, trazendo esse conforto, tem também. Eu vi um empreendimento, você me lembrou bem, que ele é desse padrão Minha Casa Minha Vida, ou dessa qualificação, vamos dizer assim, que ele tinha um ambiente muito interessante, que era um ambiente de oficina,
do faça você mesmo. Sim. Como se fosse, algumas pessoas falam bricolagem, né? Mas é o faça você mesmo. Então é o artesanato, é você furar uma prateleira para sua própria casa, você curtir a casa, Sim, né? sim. Então não é só o luxo. Sim. Que eu acho que hoje o maior luxo é o tempo e o conforto. É o não preço maior que tem, quer dizer, não dá para mensurar o que é o luxo, né? Porque nós vemos pessoas que já chegaram no topo e que dizem assim, como eu gostaria de pelo menos respirar. Exatamente. Né? A respiração é uma coisa tão básica que a gente nem valoriza. Ter né? tempo para poder chegar na minha casa, regar uma planta. Exatamente. Eu vejo isso realmente. Esse tempo ele está escasso, mas o que é bom é que existem pessoas por trás disso pensando em como deixar a vida das pessoas um pouco mais fáceis, né? Porque a correria é grande, mas nós quando vamos para a faculdade, que nós estudamos, principalmente na parte de design, na parte de estruturação do ambiente, a gente pensa no bem-estar. Né? A gente pensa no seu espaço. Pensa no seu espaço. Porque o que acontece? É um conjunto, como você falou, um conjunto de pessoas. Né? Então, vai desde quem escolhe o terreno, quem projeta, o primeiro projeto de distribuição dos espaços, depois você chega em quem vai executar isso, Sim. até a ponta final, que é quem vai mostrar isso para o comprador. Sim, não é? Sim. E aí, com a visão de design, eu acho que muda tudo, não? A Alecrim tem se destacado um pouco, porque a gente, quando vê esse empreendimento, vê toda a riqueza de detalhes, você já pensa naquele cliente, no que ele vai poder aproveitar. Né? E o que é legal, por exemplo, você vendeu o empreendimento e tudo, você depois pode oferecer esse trabalho para o cliente. Sim. Porque a maioria das incorporadoras não vende decorado. Sim. Ela vende o apartamento e depois esse cliente tem que decorar. Né? Então, assim, adaptar, eu acho. Exatamente. Né? Porque quando nós falamos em design de interiores, às vezes também tem um mito em cima disso, Sim. né? Que a pessoa fala, não, mas eu quero fazer a minha casa, eu quero optar pelo meu espaço, eu quero assumir a rédea de decisão, não é? Mas eu acho interessante a adaptação que se propõe. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa compra um imóvel, vamos supor, de 2 dormitórios, só que ela precisa acomodar vários filhos. Exatamente. Ou então a pessoa fala, olha, eu sou apenas um casal, mas o casal quer cada um trabalhar num quarto diferente. Sim. Agora temos a questão do home office, sim, né? Sim. Que herdamos aí dos tempos de pandemia. Né? E então tudo isso acho que muda bastante com a tua visão de design, sim, orientando, não é? Porque assim, muitas vezes quando você pega um cliente que ele fala assim, eu mesmo vou fazer, existe um problema muito sério, o custo, porque é um barato que vai sair caro. Ele vai pegar um profissional, vai colocar lá, de repente eu quero isso, não, quebra isso, quero... Quando acabou de quebrar tudo aquilo, o dinheiro que ele teria que gastar em um projeto inicial, ele vai gastar o dobro. E não vai sair do jeito que ele precisa. Então, eu vejo que nessas adaptações que às vezes o pessoal faz em alguns imóveis, você até comentou em off em relação aos retrofits, né? Sim, sim. O que são os retrofits? São ou apartamentos antigos ou até prédios inteiros mais antigos que as incorporadoras assumem e transformam, né? Já é diferente de você comprar um terreno específico para um determinado projeto a ser desenvolvido. O retrofit, você compra um prédio pronto e adapta nele toda essa filosofia, Sim. não é? Nós temos um exemplo muito bom que foi o Cadoro, que eu acho que muita gente conheceu o Cadoro, né? O Cadoro foi feito um retrofit e lá se transformou em residencial e comercial, né? Exatamente. Então assim, e hoje tem algo muito importante também que são os hotéis, né? Que esses hotéis estão sendo vendidos em cotas para pessoas comprarem como se fosse apartamentos, eles investirem. Que aí fica aquele conceito do short stay, né? Que é a estadia curta. Exatamente. Que muitas vezes a pessoa não quer exatamente morar. Ou aquela pessoa que vem à capital ou vem às cidades maiores para negócios, enfim, e tem a sua residência em outros locais. Sim. Então, ela precisa desse short stay para conseguir fazer essa ponte, vamos dizer assim, de conforto.
para quem não queira ficar num hotel contratado. Sim, sim. Então, ele compra essa cota, que é um quarto de hotel, né? Sim. E fica de múltipla utilização. É uma outra maneira de morar. É uma tendência, esse short stay hoje é uma tendência muito grande, né? Nas incorporadoras também estão fazendo esses estúdios, né? Muitos também já estão saindo para você fazer essa locação. Seria um né? antigo loft, vamos dizer assim? Antigamente se chamava um loft, né? Exatamente. E assim, hoje você vê no mercado isso, essa tendência de ser feito, porque muitas vezes mora em outro estado, você precisa vir, então você não quer ficar em hotel, né? Exato. Porque, não, então eu quero ter o meu espaço. Então ele pega aquele espaço pequeno lá e vai ficar. Depois ele vai embora, mas eu quero alugar para fazer Airbnb também. Aí, fora da utilização, ele pode alugar para terceiros. Pode alugar para terceiros, né? Interessante. Então, e o que você vê no mercado hoje, em termos de possibilidades de aquisição? As pessoas estão adquirindo apartamentos grandes? Gente, surpreende, viu? Porque muitas vezes a gente fala assim, mas onde vai caber tanto prédio construindo, tanta coisa? A demanda é grande. Em São Caetano foi lançado produtos que nós estávamos lá e foi vendido assim 100% das unidades em uma semana. Nossa. Então, quer dizer, procura-se, tem, demanda está alta, e o que acontece? Nós temos um déficit de habitação. Né? E você acha que as pessoas, ao comprarem, é muito determinante essa questão das áreas comuns? As pessoas levam muito em consideração? Sim. O condomínio hoje, na verdade, uma preocupação muito grande hoje é quanto custa o condomínio, né? Que é a primeira coisa que a pessoa levanta, o valor do condomínio. Quanto custa? Para manter, né? esse resort. Exatamente. Um resort, quando ele é feito em várias unidades, esse condomínio fica baixo. Não fica aquele absurdo. Você olha um condomínio daquele, nossa, isso aqui vai custar um absurdo. Não. Se fosse numa casa, para você manter uma piscina, é muito mais caro de você dividir com os outros. Então, assim, no condomínio, no empreendimento em si, quando ele é um resort, ele tem vários tipos de lazer, ele oferece uma série de vantagens que, se você fosse ter na sua casa, com certeza você pagaria muito mais do que o condomínio que você está pagando. Você compartilha a área com as demais pessoas, com os demais moradores, o custo, a menos que você tenha algum apartamento, algum empreendimento que tenha a sua piscina privativa ou algumas áreas privativas. Mas você também economiza na manutenção disso tudo. Ontem, uma amiga me consultou sobre uma coisa interessante, que a maioria dos condomínios tem a brinquedoteca, para bebezinhos, o lazer infantil, sala de jogos adolescente, né? Sim. E aí vai de acordo com todas as faixas etárias que possam haver no condomínio. E essa pessoa é uma recreacionista. E aí ela me levantou uma questão em relação a quem opera os espaços, né? Sim. Porque a gente já viu empreendimentos que tem salão de beleza, academia de todos os tipos, sim. né? A própria questão de yoga, massagem. Sim. A preocupação com a operação disso, aí já não é mais da incorporadora. Não, é o seguinte, é feito quando é montado o condomínio, né? Então vai ser decidido em assembleia, né? Quem vai tratar disso, né? Porque a construtora vendeu, a incorporadora vendeu, e a partir daí equipou, entregou todas as áreas comuns já prontas, mas quem vai tratar disso são as assembleias de condomínio, né? Porque você não pode assumir uma responsabilidade, porque vão ser os condôminos, vão ser os proprietários que vão decidir, né? Claro, em assembleia, interessante. Como vai ser feito isso. E aí essa decisão de assumir o seu espaço, né? De lidar com esse espaço oferecido, fica por conta do síndico, do conselho, não é? Normalmente, hoje em dia, existem administradoras muito boas, né? Nós temos muitas administradoras que estão especializadas nisso, né? Que é um nicho de mercado que, ao tempo, com o passar do tempo, não tem mais aquela história de o síndico pegou todo o meu dinheiro, né? Hoje nós temos administradoras que cuidam dessa administração,
E que entra, né? para manter o empreendimento da forma que ele foi entregue. É. Porque não é? As cadeiras têm que estar todas bonitas, as Sim, plantinhas sim, todas sim, vivas, sim. né? Os espaços de É. wellness em Em ordem. ordem. E aí eu acho que os condôminos podem ter a liberdade de contratar um professor de ginástica, Sim, nesses de espaços, sim. um E uma, personal trainer. exatamente. E hoje o que é legal é assim, hoje nós vemos essa tendência muito de quadra de beach tênis, Sim, né? De tênis, quadra de areia. quadra de areia. Nossa, eu Gente, saio, Bruno, fica a aquela coisa toda. necessidade de pisar na areia, isso é tão importante, Isso, né? Porque está trazendo essas é, pessoas para a vida real, né? exato. Para a É, saúde. não, e eu vejo que também me comentaram que alguns empreendimentos, não só empreendimentos de casas, mas apartamentos mesmo, tem a prainha, né? Sim, A sim. piscina Embora orgânica, infinita, de borda orgânica, infinita, como sim. se fosse uma prainha. Então Sim, você vê a necessidade que as pessoas têm, o mercado corresponde. sim, Não é? sim. Então fica uma via de duas mãos, na verdade. Você necessita do seu espaço e a incorporadora, a construtora, identifica isso no mercado. E essa troca de sentimentos, Sim. apoiado por uma profissional como a Alecrim, vamos chamar pelo codinome, com a Rose Costa, codinome Alecrim, que vai dar o suporte de mostrar todas essas opções aí dentro dos empreendimentos que Sim. tem. E você tem uma gama grande, porque você É, trabalha com várias eu trabalho com incorporadoras. várias incorporadoras, são vários, cada uma tem o seu, vai do baixo ao alto padrão, né? Então, cada uma tem sua leitura, cada uma tem sua especificação, mas o que eu percebo em todas essas é uma conduta de preocupação com o cliente, né? É uma conduta de satisfação, de conforto, e o que é importante, né? Então, hoje a gente vê uma seriedade muito grande nesses profissionais, desses incorporadores, Sim. de trazer Soluções. soluções e trazer Soluções. conforto e bem-estar, né? Que é a base Exatamente. de tudo. A nossa busca aqui do seu espaço é sempre essa, trazer para vocês um pouco do que está acontecendo no mercado da arquitetura, da construção e dessas soluções de conforto e liberdade de cada um escolher o seu espaço e nele produzir a melhor qualidade de vida. Até a próxima.